Fala, Missão Felipe FM, site JC Repórter, mais uma vez com o Padre Marco. E agora vamos estar falando aí, né? Mais uma edição da Festa do Nosso Padroeiro. Esse ano um pouco diferente do ano passado, né, Padre? Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia a todos os que nos acompanham através das redes sociais e também da Rádio São Felipe FM. Pois é, estamos para começar mais uma festa de São Felipe e São Tiago, né? E, como sempre, ela será feita com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado que o povo de São Felipe sempre teve e tem com essa festa. Mas, sem sombra de dúvida, como tudo nesses últimos 2 anos, também a festa de São Felipe e São Tiago acontece de modo diferente, não é? Com muitas restrições diante desse quadro de pandemia. A gente salientava, né? No ano passado, parece que realmente era um vazio, né? Você realmente, a igreja vazia, celebrar realmente com aquele momento ali. Graças a Deus, esse ano, né? Mesmo com o número resumido, mas já realmente já se sente mais preenchida em fazer essa participação, mesmo como você falou, né? Uma coisa bem simples, né? Em relação aí a anos anteriores, né? Com certeza. A gente já deu passos significativos do ano passado para cá, né? O ano passado foi de fato muito triste. A Semana Santa, a festa de São Felipe e São Tiago, o ano inteiro. A gente celebrar nessa igreja matriz que sempre está muito cheia e às vezes mesmo em dias de semana, e isso é uma marca do povo de São Felipe, vir para a igreja, gostar das celebrações. Os padres de fora que chegam aqui sempre comentam isso, né? O fervor do povo de São Felipe. E na festa dos padroeiros, mais ainda, porque chega a ser campal, não, é? Não cabe dentro da igreja, a gente tem que fazer todas as 9 noites e o dia da festa campal. E, de repente, dessa grande festa, a gente cai o ano passado para uma festa de portas fechadas mesmo, né? Literalmente de portas fechadas. Tanto é que nós, no ano passado, nem fizemos novenário. Não haveria sentido fazer 9 noites de porta fechada. Nós fizemos apenas um tríduo, celebramos apenas 3 noites, e apenas com a equipe de liturgia, uma média de 8 a 10 pessoas por causa das funções litúrgicas, e a equipe da Pascom que fazia a transmissão, para que de casa as pessoas pudessem ou ouvir pelo rádio ou assistir pelas redes sociais. Mas uma coisa muito triste, muito doída. Então, para mim, por exemplo, foi muito difícil, e sei que muito difícil para o povo que de casa também estava acompanhando. Olhar aquela igreja vazia em plena festa dos padroeiros, né? Era uma sensação de desolação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, aquela esperança que a gente trazia e traz até hoje no coração de que tudo isso vai passar, de que é passageiro, de que a gente vai viver tempos melhores. E, sem sombra de dúvida, a grande prece da nossa festa de São Felipe e São Tiago o ano passado era essa, que a gente pudesse esse ano celebrar a festa de São Felipe e São Tiago com o fervor e nos modos que a gente gosta de celebrar. Eu digo assim, que Deus está ouvindo sim as nossas preces. A grande questão é que às vezes a gente tem muita pressa, a gente quer as coisas no tempo da gente, e Deus faz as coisas no tempo dele. Então a gente está caminhando para a solução dessa situação da pandemia, não é? Mas tudo ao seu tempo. Então, esse ano a gente tem uma festa que ainda não é como a gente gostaria que fosse, mas graças a Deus já muito melhor do que do ano passado. Já não é mais de portas fechadas, apenas 100 pessoas por noite, mas a gente vai ter o povo na igreja participando do nosso novenário. Em relação à programação, Padre, já está tudo definido já em relação aí a esses 9 dias, também a festa do dia 3. Olha, a grosso modo as coisas estão definidas, mas certamente elas vão se adequando a partir de amanhã, não é, de sábado, quando o novenário começa. O que está previsto é assim, que nós vamos, nesses dias, celebrar sempre às 18 horas, porque os decretos aí nos permitem uma movimentação até às 20, não é? Então, às 20 horas vale o toque de recolher. Se houver qualquer mudança nesse decreto ao longo desses dias, a gente pode até repensar o horário, mas pelo menos por enquanto essa é a orientação que está valendo, né? Então a gente pensou 18 horas, que é um horário inconveniente, ruim para as pessoas. Quem trabalha, por exemplo, no comércio, 18 horas é a hora que está saindo do comércio. E às vezes até precisa passar das 18, né? E então a gente sabe que celebrar às 18 já é uma coisa muito que dificulta muito, né? Mas a gente precisa terminar antes das 20, então não tem como ser depois disso. Então, sempre às 18 horas, a gente vai celebrar de segunda
de sábado agora, da primeira noite, até o dia 1º de maio, o dia 2 de maio, a última noite. E para participar da novena, como só são 100 pessoas por noite, precisa fazer inscrição na secretaria, né? Então as pessoas vêm à secretaria, dão os nomes e para poder participar no dia, para a gente ter um controle. Essa questão da inscrição, que às vezes as pessoas também não entendem muito, mas é exatamente para a gente evitar o constrangimento de barrar as pessoas de entrarem, né? De ter que chegar, completar as 100 pessoas e dizer a quem chegar, você não pode entrar. Então seria uma coisa muito ruim, constrangedora. A gente, o ano passado inteiro, falava de uma igreja de portas abertas, né? E esse ano a gente tem que limitar isso. Mas, então, para evitar esse constrangimento, a gente prefere fazer inscrição, e não é uma coisa só nossa. Aqui, normalmente, isso está acontecendo em todos os lugares. Ainda ontem, quinta-feira, eu estive em São José do Andaiá, em Santo Antônio de Jesus, para fazer a primeira noite da novena de São José, que é o padroeiro da paróquia, e a festa lá é 1º de maio. Então, como o dia da festa lá é 2 dias antes da gente, a da gente dia 13, eles dia 1º, eles também começam a novenário 2 dias antes, né? Então, ontem foi a abertura, e eu fui convidado pelo padre Valmiro para fazer a reflexão, para presidir a abertura, presidir a missa e fazer a homilia, a reflexão. E lá também a mesma coisa. É uma igreja grande, como a da gente. A diferença é que, por ser lá uma igreja moderna, ela é toda ampla, não tem essas divisões internas que a nossa tem, não é? Que dificulta muito também. Mas lá também eram 100 cadeiras e com inscrição também na secretaria. Então só entravam as pessoas que tinham dado os nomes, que tinham feito as inscrições. Isso está acontecendo também em Amargosa, que nesse momento também está em novenário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Enfim, é o modo com que todas as paróquias têm encontrado de organizar um pouco. Para esses dias, a gente está pedindo às pessoas também que não se inscrevam para as 9 noites, né? É uma questão de solidariedade com os outros. Não é justo que alguém, sei lá, por mais que tenha boa vontade com isso, acho que vir à missa nunca é uma coisa ruim. Quem vem, vem de coração aberto. Mas uma pessoa que se inscreve às 9 noites, ela tira das outras pessoas a possibilidade de também participar em alguma noite. Então a gente está pedindo que ninguém faça isso, mas que escolha uma noite, 2, acho que até 2 noites é possível, né? E para poder dar aos outros a oportunidade de também participar. Uma outra coisa que a gente insiste também em pedir, e ontem eu vi isso lá em São José do Andaiá, e o padre Valmiro muito até triste com isso, né? São pessoas que se inscrevem, dão os nomes e não vão. Então, ontem não eram muitas, mas havia algumas cadeiras vazias, né? E o padre Valmiro, no final, fazia essa reflexão, e quando ele fazia a reflexão lá, eu já lembrava daqui, já ficava preocupado com aqui. E ele dizia assim, olha, quantas pessoas procuraram, né, uma vaga e não acharam, porque as 100 vagas já estavam preenchidas. E houve gente que deu nome e não foi. Claro que ninguém está livre de uma dificuldade de última hora. Às vezes até um problema de saúde, né? Isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é, de modo relapso, eu dou o nome e não vou, porque assim, eu diria até que é um grande pecado que essa pessoa está cometendo, porque ela está privando uma outra pessoa que desejava tanto estar ali de poder também participar, de poder estar. Então, ao longo das 9 noites, é isso. Sempre às 18 horas, o nosso novenário, com 100 pessoas por noite, e a gente pedindo que ninguém vá todas as noites, mas que dê aos outros também essa oportunidade. E no dia da festa, dia 3 de maio, aí sim nossa programação também esse ano é diferente, né? A gente não vai ter uma missa só como de costume. Tradicionalmente, a gente tinha uma missa 15 horas, né? E que vinham pessoas de todas as comunidades rurais e da cidade também. Sempre foi uma missa com muita gente, uma missa campal, e que encerrava com a procissão com as imagens de São Felipe e São Tiago. Então, esse ano já começa pelo fato de que a gente não pode fazer procissão. Uma procissão necessariamente aglomera. Não tem como a gente fazer uma procissão sem aglomerar. Você imagine organizar uma procissão como essa de São Felipe e São Tiago, exigindo 1,5 metro de distância de uma pessoa para outra, né? É impossível. Então, por isso mesmo, está fora de cogitação a possibilidade de fazer uma procissão. E é bom a gente lembrar que essa orientação tem sido em todo o Brasil, não só das organizações sanitárias,
mas da própria CNBB, né, nossos bispos têm nos orientado nesse sentido de que evitemos eventos religiosos. Uma coisa são as celebrações litúrgicas, porque as celebrações litúrgicas acontecem dentro do templo, ali é possível organizar de tal modo que haja o respeito às distâncias e as outras orientações, né, de limpeza das mãos e tudo mais, de máscara. E as pessoas não se movimentam muito, cada uma chega lá, fica no seu lugar, não é? Normalmente para a missa saem apenas para a comunhão, então, mas não é tão perigoso. E diferente de eventos. O que seriam eventos? Procissões, encontros, concentrações, essas coisas que a gente normalmente gosta também de fazer, sobretudo nesse período de festa, mas que dentro dessa situação de pandemia não dá para acontecer. Então, diante disso, a gente pensou uma festa diferente esse ano. A gente pensou uma festa com 3 missas nesse dia, ao invés de uma só, porque a gente tem condições de dar a mais pessoas a possibilidade de participar das celebrações. Todo mundo vai poder participar? Não, infelizmente, mesmo com 3 missas, ainda não é? Mesmo com 3 missas, a gente vai ter 300 pessoas que vão poder, nesse dia, participar da missa. As outras terão toda a oportunidade de também rezar conosco, de também participar, através dos nossos meios de comunicação. Mas é impossível a gente ter condições de ter todo mundo na missa esse ano, no dia 3 de maio. Mas a gente pensou depois num gesto simbólico, numa atitude simbólica, não é? Que vai poder, de algum modo, todo mundo nesse dia, que é católico, que tem amor e devoção a São Filipe e São Tiago, prestar aos nossos padroeiros a sua homenagem, que é nós não estamos chamando de carreata, estamos chamando de desfile. Por que isso? Porque a carreata, a gente sabe como ela funciona. Todo mundo que tem carro, que tem moto, vem com seus carros e motos para acompanhar o cortejo. E acaba também gerando algum modo de aglomeração, não é? Porque às vezes vem pessoas com carro aberto, e quem vem com carro aberto, o pessoal acaba subindo na carroceria do carro e acumulando ali também, aglomerando também. Enfim, às vezes até dentro do próprio carro. Então a gente não vai fazer carreata, não é para ninguém acompanhar. Nós vamos fazer um desfile, e um desfile apenas com 2 carros, o carro de som, com a equipe de música, que vai animando, cantando, louvando São Filipe e São Tiago, e um carro grande, aberto, né, uma caminhonete, arrumada com as imagens de São Filipe e São Tiago. O padre vai aí também acompanhando com as imagens de São Filipe e São Tiago, e certamente umas 2, 3, 4 motos vão também acompanhar para poder organizar o trânsito, né, cuidar um pouco disso. Então vão à frente essas 2 ou 3 motos, e também para a questão dos fogos, né? Mas apenas esse pequeno cortejo. E as pessoas vão esperar em casa. A gente está pedindo que todo mundo que é católico, arrume a frente de sua casa. Nós vamos, mais adiante, divulgar um pouco o percurso, para que todo mundo saiba mais ou menos por onde vai passar. Óbvio que é impossível passar em absolutamente todas as ruas, não é? São Filipe tem crescido muito, hoje não é mais aquela cidadezinha, não é, que a gente conhecia o nome das ruas de cor e sabia até todo mundo que morava em cada rua. Hoje não é mais assim, então não dá para a gente passar em todas as ruas, mas a gente vai passar em todos os bairros. A gente está tomando como referência as 8 comunidades urbanas, as 8 igrejas católicas da cidade, não é? Então, na frente de cada igreja, a gente vai passar. Então, a gente vai tomar todas essas ruas aí e vai divulgar mais adiante, como eu disse, o percurso. E a gente está pedindo, então, às pessoas que arrumem a frente de sua casa, né? Coloquem um pano vermelho, se for possível. A gente diz vermelho porque é a cor litúrgica de São Filipe e São Tiago, mas nada impede que botem outra cor também, mas que botem alguma planta, flor. A gente está confeccionando as bandeiras, né? E é um modo de tirar algum recurso para a festa, mas também um modo de dar esse símbolo a cada pessoa, né? De poder também ter essa bandeira na porta de sua casa. E é bom a gente lembrar que quem está adquirindo a bandeira, é interessante já colocar a partir de amanhã, de sábado, essa bandeira já está na porta de casa. Enfim, e a família, na hora da passagem de São Filipe e São Tiago, é bonito, é significativo que a família esteja na porta como que para receber
a imagem que passa, para receber a bênção de São Felipe e São Tiago para a sua família. Então, como é a família, né, a gente entende então que essas pessoas convivem na mesma casa, não há problema que elas, na porta de casa, juntas, esperem a passagem de São Felipe e São Tiago, com suas máscaras, sem aglomerar com outras pessoas que não sejam da própria família, né, que não sejam de casa. Então, cada um em sua porta, não é para a gente ir para a porta do vizinho, né, e esperar a passagem das imagens. E a gente tem pedido até que cada família preste ao seu modo a sua homenagem, não é, quando São Felipe e São Tiago passarem, que pode ser jogando pétalas de flor, fazendo uma oração em família, dando as mãos para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer uma prece, pedir pela paz da família, pela saúde, pedir que esse coronavírus não entre na sua casa, né? E, enfim, fazer a sua prece. Se alguém também quiser tocar algum tipo de fogos, né, enquanto passa as imagens de São Felipe e São Tiago, pode também, mas que cada família preste a sua homenagem a São Felipe e São Tiago, recebendo esta bênção. Então, JC e querido irmão, irmã que nos acompanha, eu acho que esse vai ser o momento que a gente vai conseguir atingir o maior número de famílias, né, já que nossas missas elas terão essa restrição ainda. E claro que nossa grande prece esse ano é exatamente pedindo a São Felipe e São Tiago que intercedam junto a Deus, que esse, de fato, seja o último ano que a gente faz essa festa com tantas restrições. Que o ano que vem a gente possa estar de volta com a população vacinada e com todo mundo de verdade tranquilo e seguro, pelo menos na medida do possível, né? 100% de segurança, a gente sabe que está cada vez mais complicado, mais difícil, mas com o mínimo de segurança para a gente poder aglomerar, para a gente poder fazer como a gente gosta, toda a festa de São Felipe e São Tiago campal, encher essa praça de cadeiras e todo mundo poder junto celebrar os padroeiros. O senhor cita aí nessa questão, né? E uma das preocupações que trazia em relação que maneira a população contribuir, né, com a questão da festividade. Qualquer que seja o evento, a gente sabe que, né, gera um custo. E anos anteriores a gente via, né, a questão era barraca de lanche, tanta coisa que se promovia para poder ajudar nas festividades. O senhor citou aí, né? Um dos meios é a questão da adquisição dessa bandeira. Então, hoje, né, o principal meio, na verdade, é que nem todo mundo vai poder participar da celebração, quem está de casa acompanhando, poder contribuir nessa aquisição, no caso, né? Exatamente. É bom a gente lembrar, assim, que por mais que a festa seja menor que a dos outros anos, menor que eu digo não na quantidade de dias, a quantidade de dias é a mesma, né? Mas menor na proporção. Mas ainda assim os gastos são praticamente os mesmos. A gente não vai fazer um novenário só porque tem pouca gente sem arrumar a igreja. Então a igreja precisa estar com as flores, precisa estar digna, né? E quem trabalha com flor e costuma comprar flor sabe que é caro. Não tem como a gente fazer uma festa dessa sem tocar alguns fogos, por mais que a gente diminua, mas precisa tocar alguns fogos, precisa fazer algum trabalho de gráfica, enfim, tem gastos com pessoal, né? E com a vinda dos padres que vêm para celebrar as noites, como todas as paróquias estão passando nesse momento por restrições econômicas também. Então não tem como a gente trazer um padre sem dar pelo menos o combustível, né? Do padre que veio para poder celebrar. E então as despesas são as mesmas. A gente não tem diminuição nas despesas da festa. Agora tem uma dificuldade imensa de angariar recurso, né? Os outros anos, normalmente, o que é que sustenta a nossa festa de São Felipe e São Tiago? A venda de camisas, que sempre nos deu um lucro razoável. O povo de São Felipe gosta de comprar as camisas, os ofertórios das noites, né, e algumas outras doações. Então, com isso, a gente conseguia cobrir as despesas da festa. Esse ano, a gente não tem como fazer as camisas, a gente pensou muito isso, refletiu muito isso, não eu sozinho, mas o Conselho, né, o CPP, e a gente viu o seguinte, que com o novenário restrito, né, apenas com 100 pessoas por noite, corria o risco da gente fazer uma quantidade de camisas e, ao invés de conseguir vender, a gente ter prejuízo, né? A gente não conseguir vender. Então, a gente pensou nas bandeiras, porque as bandeiras as pessoas vão comprar exatamente para marcar a sua casa. Só que o lucro da bandeira é muito pequeno. Podem crer que, de fato, não é um lucro significativo. A gente não podia botar a bandeira para vender por um preço muito alto. Então, é um lucro irrisório mesmo. A gente não cobre quase nada das despesas com a comercialização das bandeiras.
Os ofertórios das noites, óbvio que também vão cair, né? Com 100 pessoas apenas por noite, a gente não vai ter no ofertório o que a gente tinha com a missa campal, com mais de 1.000 pessoas participando em cada noite. Mas ainda são as duas coisas que a gente tem. A gente ainda está pensando também na possibilidade de estar organizando isso, de uma ajuda pedida aos católicos da cidade por meio dos envelopes, que às vezes também a gente distribui, né? Então, pedir a cada pessoa que faça a sua contribuição ali naquele envelope, de quanto puder, quanto quiser, porque a gente sabe que o momento também, do mesmo jeito que está difícil para nós na igreja, está difícil para o povo, né? Aliás, as dificuldades econômicas que a gente encontra na igreja, elas são exatamente reflexo das dificuldades que as pessoas estão tendo em casa, né? E porque, assim, quando as pessoas estão passando por dificuldade econômica, óbvio que o nosso dízimo cai, que as nossas ofertas caem, porque são os católicos que trazem, não é, para a igreja. Do ponto de vista teológico e do sentido mais profundo do dízimo, é verdade que o dízimo não devia cair, que as pessoas deviam tomar essa consciência de que é aquilo que, em primeiro lugar, deve se tirar do seu lucro, do seu salário, né? Mas a gente sabe que, na prática, às vezes, as dificuldades acabam também atrapalhando as pessoas de serem dizimistas, e isso é compreensível, sobretudo numa situação como essa. Então, a gente pede mesmo assim que todo mundo, na medida do possível, colabore. E, de preferência, assim, que quem puder e quiser, que necessariamente nem espere, né? Mas tenha mesmo a iniciativa de dar a sua oferta, de dar a sua ajuda, que pode ser colocada no ofertório em uma das noites, que pode ser entregue na secretaria, não é? Mas que dê essa colaboração para a gente poder conseguir fazer a festa de São Felipe e São Tiago. Agradecer aqui a participação de Padre Marco no dia de hoje conosco. Está sempre o microfone da rádio à disposição, do site também, Padre. Se qualquer não abordou que queira sentar, também fique à vontade. Pois é, só mais uma vez, JC, agradecer a você a boa vontade que sempre tem de nos acompanhar, de dar cobertura às nossas festas, nossas celebrações, ao nosso cotidiano, né? Agradecer a cada ouvinte da Rádio São Felipe FM, a cada internauta também, por acompanhar também a nossa programação, e lembrar isso, que grande parceiro nosso nesse período tão conturbado de pandemia tem sido os meios de comunicação, não é? E eu acho que as coisas não estão mais difíceis exatamente pelas facilidades que a gente hoje tem com relação aos meios de comunicação. Então, como certamente as nossas missas transmitidas pela Rádio São Felipe FM e também por nossas redes sociais, como isso tem sido um alento no coração de tantas pessoas que não estão podendo vir para a igreja, né? Quer dizer, elas não estão podendo vir para a igreja, mas a igreja chega, de algum modo, à casa delas. E isso também, reforço o que já disse, vai acontecer durante o novenário. Então, liguem o rádio, sintonizem na Rádio São Felipe FM e rezem conosco a novena de São Felipe e São Tiago. Aí mais um bate-papo dia de hoje aqui com o Padre Marcos, falando aí, né, sobre a programação aí, né, da festa do nosso padroeiro São Felipe e São Tiago. Você que está aí nos ouvindo nesse momento, muito obrigado pela sua audiência, e também quem está aí, né, através da internet, aí, YouTube, Facebook, Instagram, né, continue compartilhando aí, ajudando aí, né, a ampliar ainda mais as nossas divulgações. Obrigado a todos.